Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo eu farei uma explicação sobre o tema dados agrupados, tá? Que é a continuação do tema de tabelas de frequências. Só que nesse caso nós estaremos tratando de intervalos de classes, tá? Bem, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos pensar que biólogos foram a um determinado rio e fizeram a medida de alguns peixes que eles foram coletando. Então vamos supor aqui, nessa situação, nós temos 60 medições, tá? Algumas muito distintas umas das outras, algumas com repetições e outras não. Vamos imaginar agora fazer uma tabela de frequência. Vamos supor que nós tivéssemos 40 medidas diferentes. Nós teríamos 40 linhas, fora título, tá? O comprimento, a frequência relativa e o total. Então nós teríamos 43 informações, o que é muito difícil de fazer alguma visualização e tirar informações. Então, eu sugiro que quando nós temos diversos valores, tá, nós façamos a divisão em intervalos de classes. Tá? Então, eu vou explicar com maior detalhes essa informação. Então, vamos lá. Vamos supor que esses biólogos fizeram as medições, elas já estão tabuladas aqui. Nós temos um rol, né, porque aqui nós temos a medida do menor ao maior valor já previamente organizado. Então aqui nós temos um rol. Nós temos duas informações importantes a serem calculadas aqui. A primeira delas é a amplitude total. Tá? O que é a amplitude total? É a diferença entre o maior pelo menor valor do rol. Então vamos lá. O maior valor do rol é 1,78. Então eu vou fazer 178 menos 60. Tá? O que resulta em 1,78 menos 60, 118. Então a diferença entre o menor até o maior valor é de 118 milímetros, conforme a nossa situação. Outra informação importante que precisamos calcular antes de estabelecer os intervalos de classes é a amplitude de cada classe. Tá? A amplitude de cada classe nada mais é que eu pegar a amplitude total, 118, tá? E fazer uma escolha, uma decisão. Eu não quero que a nossa tabela tenha 40 linhas. Eu também não quero que a nossa tabela tenha 20. Eu quero que a nossa tabela tenha apenas 6. 6 classes, tá? 6 linhas a mais. Então eu vou fazer a divisão por 6. Então, 118 e vou dividir pelo total de classes. 118 aqui é a amplitude total dividido pela quantidade de classes que eu quero. Então, 118 divididos por 6, tá? 118 divididos por 6, nada mais é que 19,66 e assim por diante. Tá? Aqui eu tenho uma aproximação. Agora pensa assim comigo. Cada classe ela vai ter uma diferença de 19,66. Tá? Não vou fazer arredondamento ainda. Porém, quando eu trabalho com números decimais, nada me garante, quando o valor ainda é uma decimal infinita, tá? Nada me garante que eu vou conseguir computar até o último número com essas quebras de valores. Então, sempre que eu estou trabalhando com um número decimal, eu posso fazer duas decisões. Ou eu faço arredondamento para cima do número decimal. Então, nesse caso, eu poderia arredondar para 19,67, já que depois do 6, depois desse 6 aqui, é o 6 também, é um número maior que 5, então eu arredondo uma unidade para cima, então ficaria 19,67. Ou, para eventuais cálculos que eles fiquem mais fáceis, eu posso arredondar para o número inteiro acima. Nesse caso, eu vou olhar para o número 19, tá? Que é o número inteiro desse número decimal. Então, o número inteiro mais próximo e acima de 19 é o 20. Então, eu vou arredondar para 20. Tá? Bem, é uma escolha que cada um pode fazer. Eu posso arredondar para 19,67 ou posso arredondar para o número inteiro, 20. O que vai facilitar bastante os cálculos que a gente for fazendo aqui para obter os intervalos de classe. Então, eu fiz a escolha de ser 20. Então, como que eu vou proceder? Então eu vou escolher, eu vou começar a escrever cada linha aqui pelo menor valor. Então o primeiro é o 60, tá? E o 60, ele vai até que valor agora nesse intervalo de classe? Eu vou acrescentar 20.
Então vai do 60 até o 80. Eu vou utilizar esse símbolo aqui, tá? Por que esse símbolo aqui? Porque ele significa o seguinte, que o 60, se aparecer nessa classe aqui, vai ser contabilizado. O 80, ele não vai ser contabilizado. Ele seria contabilizado se eu tivesse feito uma outra barrinha aqui. Então ia ser do 60 até o 80, com o 80 sendo contado. Nesse caso, eu não vou contar o 80 nessa linha aqui, nesse intervalo. Eu vou contar no seguinte. Então, a próxima linha começa do 80, tá? E vai até, soma 20, até o 100. Ok? A próxima linha começa do 100 e vai até mais 20, 120, tá? A quarta linha vai do 120 até o 140, a penúltima linha do 140 até o 160, o 160 não é contado nessa linha, vai ser contado na última, do 160 até 180. Agora perceba o seguinte, como eu fiz o arredondamento para o número inteiro mais próximo e acima, tá? O último número que apareceu aqui é 180, tá? 180 não tem no nosso rol, mas eu consigo contabilizar até o último, 178, nessa última classe, porque ela vai até 180. Em alguns exercícios, nós temos que a situação é a seguinte, que a última classe, tá? Na última classe, esse último número é igual ao último número do rol. Então, para ser contabilizado, eu preciso fechar a barrinha aqui na última linha, porque não tem outras linhas para serem contadas. Tudo bem? Bem, então eu tenho agora as 6 classes já calculadas. Tá? Então, a primeira classe é do 60 até o 80. O 80 não é contabilizado aqui, mas é contabilizado aqui. Do 80 até o 100 não é contabilizado aqui, mas é contabilizado na terceira. Do 100 a 120, 120 a 140 e assim por diante. Note que o intervalo de cada classe, tá? A amplitude de cada classe é 20. Basta fazer 80 menos 60, 100 menos 80, eu sempre vou obter o mesmo valor, que nesse caso é 20. E como que eu calculei? Basta pegar a amplitude total e dividir pela quantidade de classes que eu queiro. Então, nesse caso, eu quis 6 classes, eu dividi por 6. Se eu quisesse 7, eu dividia por 7 e assim por diante. Então, vamos completar a nossa tabela com aquilo que nós já víamos trabalhando, que é a frequência e a frequência relativa. A frequência é a contabilização e a frequência relativa é dada em porcentagem. Bem, o que vai mudar? Na frequência, eu vou contabilizar todos os números que estão nesse intervalo, tá? E depois nesse intervalo, e depois nesse intervalo, e assim por diante. Então vamos na primeira classe olhar os valores que começam do 60 e vão até 80. O 80 não pode ser contado aqui, vai ser contado na segunda. Então vamos lá. Então, o 60, esse, e vamos contando. Bem, 80 não pode ser contado, né? Ele vai ser contado na outra linha. Então, na primeira classe eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Porque são valores entre 60 e 80, né? Então eu tenho 8 valores, ok? Agora, do 80 até o 100 eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 101 já passa, né? Então eu só tenho 10. Okay? Do 100 até o 120 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 120 já participa da outra, né? Então eu tenho 16. Do 120 ao 140 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Eu tenho 15 valores. Do 140 ao 160, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 valores. E do 160 ao 180, eu tenho 1, 2, 3 valores. Tá? Bem, e o total, ele fecha em 60. Ok? Bem, então eu já tenho a frequência, nota que é um pouco diferente dos casos anteriores, porque eu tenho agora intervalos. Tá? E tenho vários valores dentro desse mesmo intervalo. E a frequência relativa nada mais é
que a porcentagem. Como eu obtenho a porcentagem? É pela divisão de cada frequência pelo total. Então, 8 divididos por 60, 10 por 60, 16 por 60, 15 divididos por 60, 8 divididos por 60 e 3 divididos por 60. Aqui eu sei que vai fechar 100%. Se precisar fazer algum arredondamento, a gente faz. Então vamos lá. 8 divididos por 60 dá 0,13333. Então eu vou arredondar para 13%. Tá? 10 divididos por 60 dá 16,666. Vamos arredondar para 17%. Tá? 16 divididos por 60 é 26,666. Então, vamos arredondar para 27. Tá? 15 divididos por 60, 0,25. Então, 25%. Tá? 8 divididos por 60, eu já tenho ali, né? 13%. E 3 divididos por 60, 3 divididos por 60 dá 0,05, que é 5%. Então, eu precisei arredondar um valor para baixo e outro valor para cima. Então, vamos contabilizar aqui, ver se fecha 100%. 13 mais 17 mais 27 mais 25 mais 13 mais 5 fecha 100%. Tá? Então, eu tenho a nossa tabela aqui, que é referente ao desenvolvimento dos tamanhos dos peixes, né, dos seus comprimentos, os intervalos, a frequência e a frequência relativa. Então, espero que esse vídeo tenha contribuído para que vocês compreendam o que é amplitude total, amplitude de cada classe e como funciona a esquematização da criação de cada intervalo mesmo. Tá? Sendo que o valor que está à esquerda aqui, ele é contabilizado, e o valor que está à direita, ele é contabilizado na linha seguinte. Tá? Eu vou deixar alguns exercícios para que vocês desenvolvam essa habilidade com os dados agrupados, e durante a semana eu disponibilizo a resolução de um ou de outro para que possamos sanar as devidas dúvidas. Tudo bem? Um forte abraço e até o próximo vídeo.